Olá, meus amigos, mais uma vez aqui o professor Valber Volgran, e neste vídeo eu vou falar sobre a autoridade nos conhecimentos, que nós costumamos chamar de autoridade epistemológica, que é aquele fator que faz com que uma determinada teoria seja considerada verdadeira ou falsa. Então, a tentativa de compreender qual é a autoridade em cada tipo de conhecimento, ciência, filosofia, arte, senso comum, mito e religião, é importante para que nós possamos compreender não só como cada conhecimento se estrutura, mas os seus limites do ponto de vista epistemológico. Bem, eu fiz algumas anotações para não esquecer de nada aqui nesta aula. Então, o primeiro ponto é que nós temos os vários tipos de conhecimento, mas com estruturas ontológicas semelhantes. Por quê? Porque todo conhecimento é conhecimento porque possui na sua estrutura ontológica um discurso e uma síntese. Um discurso que é sempre analítico e uma intuição que é sempre sintética. A intuição é a conclusão, o discurso é o que nós chamamos de desenvolvimento. Se nós usarmos a metáfora da redação, que normalmente nós fazemos no nosso ensino médio, no vestibular, no Enem, nós temos a introdução e desenvolvimento como sendo partes integrantes do discurso, e a conclusão é a intuição, é a síntese. Vejam, não é uma terceira fase independente das anteriores, mas é o resultado das fases anteriores. É quando as fases anteriores à introdução e desenvolvimento são processadas, gerando uma compreensão dessas fases. Não é um componente à parte, mas é o processamento dos anteriores. Então, é uma intuição da introdução, é uma intuição do desenvolvimento do trabalho intelectual. Então, é como, usando uma forma mais simples de explicar, é como uma conclusão que nós extraímos de alguma coisa. Não dá para que a conclusão exista sem que exista essa coisa. Ou seja, esse conteúdo prévio que a nossa mente processa. Então, há uma relação necessária do discurso com o seu resultado, com a sua conclusão, com a sua intuição, como nós quisermos chamar. Então, todo conhecimento é intuitivo, mas todo conhecimento também é discursivo. O que não quer dizer que o discurso seja consciente, ele esteja ali publicado na própria obra epistemológica. Em alguns conhecimentos, o discurso não aparece. Eu vou falar sobre isso aqui neste vídeo. Mas, de algum lugar, nós tiramos a conclusão, nós tiramos a intuição, nós tiramos a própria obra epistemológica, a obra intelectual. É importante ressaltar isso. Mas o que é que faz com que uma obra intelectual seja verdadeira ou falsa? Esse é o ponto da nossa conversa aqui. É o ponto central. É aquilo que eu estou chamando de autoridade. É aquilo que faz com que nós creiamos que uma teoria, que uma obra intelectual é ou não verdadeira. No caso da ciência e da filosofia, a autoridade é comum e é a própria obra filosófica e científica. É a própria teoria. Nós acreditamos na verossimilhança, na veracidade, na verdade da teoria, quando, diante da própria teoria, o seu discurso
está em perfeita consonância com a sua conclusão. Ele justifica a sua conclusão, logicamente, sistematicamente, historicamente, ou seja, formalmente, metodologicamente. Então, o discurso, quando ele fundamenta de maneira bastante coerente a conclusão, a intuição, o próprio discurso, ele se torna confiável, ele se torna crível, ele se torna válido e, por que não dizer, com algumas aspas, ele se torna verdadeiro. Então, é essa harmonia, é essa interação coerente do discurso com a intuição que está na obra, que deve, nem sempre está, nós podemos nos deparar com uma péssima obra filosófica, uma péssima teoria científica, mas quando há essa simbiose, quando há essa interação, essa conjugação harmônica e etc., nós temos aí uma boa obra científica e filosófica, e é ela que nos faz crer nela própria. Não existe um componente externo, nem mesmo quem a elaborou é a autoridade. Por quê? Porque incidiríamos numa falácia, aqui na falácia ad hominem, incidiríamos também na falácia da autoridade, o apelo à autoridade, porque nada externo à teoria, do ponto de vista filosófico e científico, pode justificá-la. Se não há uma coerência interna na própria teoria, nós não temos como dizer que ela é verdadeira, ela é confiável. Uma pessoa que seja PhD pode perfeitamente elaborar uma teoria péssima, que não tenha, portanto, valor de verdade. Nada impede. Então, não há uma relação de necessidade de quem elabora com a própria teoria. É claro que quando alguém elabora uma teoria que nós chamamos de verdadeira, essa pessoa cresce no nosso conceito, ela ganha notoriedade do ponto de vista da ciência, da filosofia, perante a comunidade científica ou filosófica. Mas uma coisa é quem cria a obra e outra é a própria obra. Pois bem, dito isto, vamos para a arte. Então, a arte, aqui nós temos o teatro, a arquitetura, o romance, o drama, a biografia, a poesia, etc. Então, nós temos as obras de arte, as teorias artísticas. E a obra sempre se apresenta por meio de uma narrativa, que é um tipo de obra intelectual que não se auto-justifica, porque não possui um discurso, que é sempre analítico, lembrando, mas é apenas uma intuição. Nós temos apenas a intuição no campo artístico. Vejam, então, a obra artística, ela se apresenta na forma de uma narrativa. E uma narrativa, ela é sempre linear do ponto de vista temporal. É um fato que sucede outro, que sucede outro, que sucede outro. E termina. E o término, o último ato dessa sequência de acontecimentos, não é uma síntese dos demais momentos. Não é uma intuição dos demais momentos. Simplesmente é o término da sequência de atos. Vejam, então nós temos aí a obra artística, no máximo, ela é apenas uma intuição, e por ser apenas uma intuição, uma síntese, ela não se auto-justifica. Vejam que, no caso da ciência e da filosofia, nós temos necessariamente uma fundamentação da conclusão a que chegamos nessas áreas. No caso da arte, nós temos apenas a apresentação dos fenômenos, dos fatos, dos acontecimentos, porque uma narrativa
ela não tem o propósito, o condão de explicar alguma coisa. É por isso que na redação que nós fazemos quando estamos na fase do vestibular, nós nunca fazemos em forma de narrativa. É sempre na forma discursiva. Tem a redação narrativa e tem a redação discursiva. Porque nós precisamos reunir argumentos e precisamos concluir algo desses argumentos que foram reunidos. Então o discurso, ele gera conhecimento. Ele permite a compreensão teórica de um determinado fenômeno. Enquanto a narrativa não tem o propósito de gerar essa compreensão epistemológica, não tem a pretensão de gerar um conhecimento. Apenas apresenta sucessivamente no tempo os fatos, os fenômenos, os acontecimentos. Então, como eu disse no início da nossa aula, para que um conhecimento se institua enquanto tal, ele precisa ter uma estrutura epistemológica. E qual é? Ele precisa ter um discurso, que é sempre analítico, ou seja, um conjunto de fatos, de elementos que vão sendo estrategicamente reunidos, às vezes um pouco mais estrategicamente, outras vezes menos estrategicamente, como ocorre no senso comum, ocorre na religião, mas eles precisam existir para que deles nós possamos tirar uma conclusão. Então, se na arte nós temos apenas a intuição, a conclusão, porque de algum lugar o artista tirou aquilo, mas a obra artística não contém esse desenvolvimento, essa introdução, então quem se depara com a obra não consegue estabelecer esse liame, essa relação de um desenvolvimento com uma conclusão e, portanto, não consegue extrair um conhecimento e não pode dizer se a obra é verdadeira ou falsa. Na arte, o conhecimento é apenas uma das funções da obra. Tem outras funções, como a função psicológica, a função de esclarecimento, catártica. Então, a arte ela tem outros objetivos. O homem, por meio da arte, tem outras, outras metas a alcançar. Você pode tocar um violão apenas para se esquecer da desilusão amorosa. E ali você não está atrás da verdade ou da mentira. Certo? Então, como a arte só tem a intuição, a obra é apenas intuitiva, porque ela é narrativa, é preciso que alguém construa um discurso analítico para que possa justificar essa intuição no todo ou na parte. Alguém pode pegar e tentar justificar apenas um pedaço da narrativa, escolher um ato ali na peça de teatro, pega apenas um momento ali e constrói um discurso justificador e assim torna possível se extrair um conhecimento e se torna possível dizer que ali existe uma verdade ou uma mentira. A relação epistemológica ela ocorre e a possibilidade de nós chegarmos à compreensão de um conhecimento que tenha o condão de ser verdadeiro ou falso se institui. Ora, e quem é que faz isso? Pode ser o próprio autor da obra, mas pode ser qualquer outra pessoa que contemple a obra, que esteja em contato com a obra. E esse indivíduo eu vou chamar aqui de assistente da obra. O próprio autor da obra pode assumir a condição de assistente da obra, tentar encontrar elementos que justifiquem a obra e assim ele possa compor um discurso justificador da obra e assim a obra passa a ser uma obra também epistemológica, de conhecimento e possível de se inferir dela uma noção de verdade ou uma noção de mentira. Nesse sentido, a autoridade é quem realiza esse trabalho justificador, que é o assistente da obra. Então, se na ciência e na filosofia nós temos a própria obra como autoridade, na arte surge a necessidade de uma intervenção externa à obra, e é por isso que eu estou aqui colocando o assistente da obra como
o fundamento do valor de verdade de uma obra artística. Pois bem, né? Então, nós temos depois, eu vou falar aqui sobre o conhecimento empírico, onde a obra ela é uma intuição, né? Uma afirmação empírica é sempre uma conclusão, mas com o probleminha de que o discurso que a justifica não foi documentado, não foi registrado. Portanto, é uma intuição que também não possui um valor de verdade ou de mentira, porque nós temos apenas a conclusão. Quando alguém diz, olha, não misture manga com leite, açaí com laranja, tome um chá de boldo, você tem ali o resultado de um processo discursivo, mas você não sabe qual é esse processo discursivo, só tem a intuição, a parte final desse processo, que é a conclusão do trabalho, fazendo aquele paralelo com a atividade acadêmica, né, ali no ensino médio. Nós não temos o desenvolvimento nem a introdução, temos só a conclusão, e, portanto, não há como extrair um valor de verdade só de uma conclusão. Não dá para saber se a conclusão é verdadeira ou é falsa, porque o valor de verdade dela sempre depende do seu desenvolvimento e da sua introdução. Ou seja, a intuição, para ser verdadeira ou falsa, ela precisa do discurso analítico. Lembrando isso, certo? Agora, a obra empírica, ela acaba tendo duas possibilidades de nós interpretarmos do ponto de vista da autoridade epistemológica. A primeira é quando o sujeito não constrói, como no caso da arte, um discurso justificador da obra, e, portanto, a autoridade passa a ser aquela pessoa que anuncia o discurso empírico. Já que não há uma construção da justificativa do discurso, aliás, da justificativa da teoria, que é o próprio discurso, acredita-se na veracidade daquela conclusão, daquela intuição, simplesmente porque nós confiamos em quem a prolata, em quem a anuncia. Então, a autoridade é a vovó, é o vovô, é a mamãe, é aquela pessoa mais velha que diz, olha, faça isso porque isso aqui produzirá um determinado efeito no mundo. E aí nós acreditamos e essa pessoa exerce o papel de autoridade. Mas há uma outra possibilidade, que é quando se tem a intuição de que tal remédio produz um efeito no organismo humano e essa intuição ela é justificada no campo científico. Então se faz investigações, se organiza um discurso aos moldes do conhecimento científico ou filosófico até, e é possível, portanto, se aferir se aquela intuição ela é verdadeira aos moldes da ciência ou falsa. Pode chegar também à conclusão de que aquela intuição é falsa. Porque muitas vezes a ciência parte do senso comum. O pontapé inicial para o trabalho intelectual, para o trabalho epistemológico, pode ser o senso comum, pode ser a intuição empírica, pode ser a síntese empírica. Aquela afirmação de que tal remédio caseiro produz um determinado efeito. Então ali nós temos a conclusão, não temos a justificação dessa conclusão, e o cientista ele vai desenvolver o trabalho científico, vai tentar buscar fontes, buscar elementos, fazer experimentações para saber se de fato aquela intuição é verdadeira ou falsa. Então, quando o cientista entra no processo de produção do conhecimento, na tentativa de construir uma justificativa para aquela intuição empírica, e aí nós temos, portanto, uma modificação na autoridade, não é mais a pessoa que está
prolatando aquele discurso, ou melhor, aquela teoria, aquela obra empírica, mas passa a ser a própria teoria. Então passa para o campo científico ou filosófico e de quem anuncia passa a ser a própria teoria. Pois bem, por que surgiu uma questão aqui, né? Por que na arte, embora exista alguém que vai construir o discurso, a própria teoria não é autoridade, e eu acabei de dizer agora que quando a ciência justifica a intuição empírica, é a teoria que passa a ser a autoridade. Por quê? Porque na arte, a arte ela continua sendo, ela é polissêmica e continua sendo polissêmica, e na ciência, a teoria, a obra científica e filosófica, elas devem ser, pelo menos, monossêmicas, porque o assistente ali da obra artística, ele constrói um ponto de vista sobre aquela intuição artística. Então, nós podemos encontrar um número infinito de assistentes que construa uma justificativa para aquela obra. Enquanto que na ciência e na filosofia não há uma multiplicidade de discursos. É ciência e filosofia justamente porque existe um determinado discurso que vai fazer com que a conclusão seja exatamente aquela. Então, não há um caráter polissêmico. Por isso que eu afirmei aqui que é muito mais em razão do agente, do assistente da obra, que confere valor de verdade, porque cada um constrói da sua maneira. É como quando vai um grupo de pessoas assistir a um filme, e cada um sai com uma justificativa do filme, tentando explicar o filme de uma determinada maneira. Então, ou seja, daí nós podemos inferir que o valor de verdade está em cada indivíduo, em cada assistente, enquanto que o procedimento científico não está condicionado ao pesquisador que vai justificar a obra empírica. Mas a teoria, ele vai atrás de uma teoria que seja única e absoluta e verdadeira, embora apenas teoricamente, quero fazer essa advertência, e que vai justificar aquela intuição. Ou não justificá-la, pode-se chegar à conclusão de que ela é falsa e, portanto, aquilo que é empírico continua sendo uma afirmação sem uma justificação do ponto de vista do discurso, do ponto de vista analítico. Bem, feita essa advertência, o mito tem uma estrutura, a autoridade é a mesma da arte, porque ele é uma narrativa também, e como narrativa, nós já vimos aqui, as narrativas não são auto-esclarecedoras, precisa de alguém que possa construir a justificativa, no caso, o discurso, e, portanto, a autoridade é quem contempla, quem assiste à narrativa mítica. E, por fim, nós temos a religião. A religião, né? Então, a religião, ela é uma intuição que provém de um discurso contido na própria teoria religiosa. Então, nós temos ali algo aparentemente parecido com a ciência e a filosofia. Existe, sim, um discurso e uma intuição, né? Embora seja um discurso unitário, porque é uma obra específica no campo religioso, como, por exemplo, nós temos a Bíblia, do ponto de vista do cristão, né? Nós temos o Alcorão, nós temos a Torá. Então, para cada religião, nós temos uma fonte específica, mas temos uma fonte. Então, nós temos um discurso. E desse discurso se extrai uma intuição. Então, há ali aquela justificação da intuição, portanto,
aparentemente um processo cognitivo completo e que nós podemos dizer que ele é verdadeiro ou falso. Com a diferença de que no caso da religião, o discurso ele não é harmônico, lógico, sistemático, coerente do ponto de vista racional. Então, o valor de verdade dele não está no discurso. Em muitos pontos do discurso religioso, nós encontramos contradições, afirmações não muito coerentes do ponto de vista lógico. A gente pode, eu até anotei algumas aqui, como olha, Deus é uno e trino. Isso é contraditório, é ilógico. Deus criou tudo do nada. Né? Então, como é que é possível isso? Ou seja, o discurso ele tem, ele transgride alguns princípios racionais, alguns princípios lógicos, e logo percebe-se que ele próprio não pode ser a fonte da autoridade, ele não pode ser a justificação do valor de verdade das intuições religiosas. Portanto, a obra religiosa ela não é a fonte do seu valor de verdade. Não é, portanto, a autoridade, embora tenha essa estrutura completa. Olha, Jesus ressuscitou Lázaro do mundo dos mortos. Então, como é que isso pode se configurar como uma justificação de uma conclusão? Ora, é preciso que exista um outro componente que vai dar um sustentáculo, eu vou chamar aqui de veracidade, de autenticidade, para que nós possamos dizer que essa teoria é verdadeira. E esse sustentáculo é externo, é transcendente, é justamente a figura de Deus. Essa entidade superior, onipotente, onipresente, onisciente, e que, portanto, embora teoricamente, embora enquanto uma construção racional, o discurso religioso contenha uma série de contradições, mas a intuição ela não perde o seu valor de verdade, porque tem uma entidade poderosa por trás que faz com que quem nela creia também creia que a intuição que decorre desse discurso seja verdadeira. Então, na religião, o valor de verdade está na figura divina, na figura transcendente, porque ela tudo vê, ela tudo sabe, ela tudo pode, inclusive nos legar o valor de verdade de uma teoria. É isso aí, meus amigos. Espero que você tenha compreendido. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.